Olá, meus irmãos e fé, sejam bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, sou apresentador deste canal e dirigente espiritual da Tenda Pai Benedito de Aruanda, localizado aqui em São Paulo, na Zona Norte. Venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda, temas com fácil entendimento, direcionado aos médios que estão em desenvolvimento e aqueles que têm simpatia pela religião de Umbanda e querem conhecer um pouquinho mais. Hoje o tema é um tema muito propício para os dias de hoje, relacionado a terreiro e a minha casa. Né? O que eu posso, qual a diferença entre ter um terreiro de Umbanda, estar num terreiro de Umbanda, praticando a mediunidade, e estar em casa fazendo a mesma coisa? Né? Esse é um assunto que nós vamos tratar neste vídeo. Vamos lá! Bom, você está chegando agora conhecendo o nosso canal, então peço para que você se inscreva no canal, clique no sininho e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e nas redes sociais. Se você também quiser se tornar membro do canal, isso nos ajuda muito. Cada comentário que você deixa nesse vídeo, você ajuda o canal a subir e a crescer cada vez mais. Então eu espero que você goste do conteúdo do vídeo e também deixe os seus comentários e assim também como o seu like, isso nos ajuda bastante também. Vamos direto ao assunto. Ter o desenvolvimento mediúnico dentro de um terreiro e, ao mesmo tempo, desenvolver a mediunidade em casa. Ou vamos um pouquinho mais além. Eu estou trabalhando a mediunidade no terreiro de Umbanda, mas eu quero trabalhar a mediunidade na minha casa. Será que tem diferença? Na nossa opinião, sim, existe uma grande diferença quando você está numa estrutura física religiosa e dentro do seu lar, tá? Quando nós falamos em mediunidade, nós estamos falando em uma possibilidade que nós temos de ter uma conexão com o plano extrafísico. Então, eu sou médium, eu sou meio, eu sou o intermediário entre o plano extrafísico para o plano terreno. Então, eu posso ter a mediunidade ativada 24 horas por dia porque eu tenho contato com a espiritualidade, contato com energias que estão no meu ambiente. Então, eu tenho uma percepção, eu tenho uma intuição, né? Isso é mediunidade. Mediunidade também é a conexão com Deus, conexão com os espíritos, com os sagrados orixás. E essa conexão, essa ligação que nós temos com o extrafísico não pode se limitar somente a nós, ao nosso interesse pessoal. Tá? Ela está ali presente, a mediunidade, para que a gente possa utilizá-la para ajudar as pessoas, ajudar o ambiente, a energia que está naquele ambiente. Então, a mediunidade vai muito mais além do que incorporar um guia ou um caboclo, um preto velho, né? Fazer uma psicografia, vai muito mais além disso. Nós temos vídeos falando sobre mediunidade, eu gostaria que você também assistisse esses vídeos. Mas agora a questão é assim, eu vou praticar minha mediunidade, eu vou praticar a incorporação no terreiro, mas também em casa é a mesma coisa? Não é. A estrutura religiosa, ela tem toda a preparação para que possa acolher, não só você que é médium, mas também as pessoas que ali vão buscar socorro, buscar respostas, problemas para os seus males físicos e espirituais, né, problemas relacionados a relacionamento amoroso, vários tipos de problemas. Tá? Então temos pessoas que estão ali para buscar um auxílio. E a corrente mediúnica de uma estrutura religiosa, que não estou dizendo o tamanho dela, mas o terreiro ali, ela está sendo preparada energeticamente, espiritualmente, fisicamente também, tá? Porque a estrutura precisa acolher de forma adequada as pessoas. Então ela tem aquele preparo para acolher um número de pessoas um pouco maior do que na sua casa. Tá? Nós vamos chegar na questão da sua casa e do seu lar. Mas você tem ali a estrutura religiosa, que tem os fundamentos firmados ali, né? Os fundamentos como a tronqueira, cruzeiro das almas, o altar. Nós temos as partes ritualísticas como a abertura de giras, pontos cantados, né? Nós temos as roupagens, as guias, nós temos ali os banhos de ervas, as orações, as preces, temos as funções de cada médium, aquele que cuida da assistência, aquele que cuida da entrada, da porteira, aquele que cuida da parte de cambone, né? Que é aqueles que são auxiliares, que auxiliam os guias, as entidades, aqueles que incorporam. Nós temos funções. Temos o dirigente, que é aquele que dirige a casa, como será o andamento
dos trabalhos, é ele que direciona através da sua intuição, através da sua mediunidade, através da sua conexão com os guias. Então, existe ali um ritual, existe ali uma preparação, existe ali uma cúpula grande de espíritos trabalhando para um propósito. Qual é o propósito? Ajudar as pessoas, né? Dar incentivo na vida das pessoas, tentar fazer com que essas pessoas que foram ali no terreiro, do jeito que chegaram, elas possam sair melhor do que chegaram. Elas possam sair pelo menos com uma esperança, um incentivo. Então essa estrutura é como se muito parecido como um hospital, né? O hospital ele é uma estrutura para acolher pessoas doentes, com problemas físicos, problemas de saúde, que elas chegam com os seus problemas e procuram sair de lá somente quando estiverem bem de saúde. Não é assim? Ali nós temos enfermeiros, temos recepcionistas, temos a parte da limpeza, da higienização, temos os médicos, temos as áreas, né, da UTI, temos as áreas para o descanso, né, a área da recepção. Nós temos áreas específicas dos hospitais para determinada situação. E no terreiro de Umbanda, ela tem também o seu espaço e tem os seus momentos para que possa trabalhar na vida das pessoas. Então toda essa estrutura religiosa, ela foi organizada, né, através do Zé Elefante de Moraes, para que a gente pudesse ter ali um auxílio espiritual para agregar um trabalho maior, né, um auxílio de ajuda espiritual maior para com as pessoas, não mais poderoso, mas assim, quanto mais pessoas reunidas, ali não importa o número de pessoas também, mas assim, quanto mais energia você consegue agregar positivamente, mais ajuda você consegue também levar as pessoas. Então aquela estrutura, ela vai acolher todo tipo de pessoas. Não importa como é o seu lar, não importa qual é o seu trabalho, não importa como é sua vida social, não importa quem você é da porta para fora, importa que ali os médios têm o mesmo objetivo, a mesma função, a mesma missão de auxiliar e ajudar no trabalho da espiritualidade. Então, você está dentro de um terreiro de Umbanda, você faz parte, você tem esse comprometimento, né? Você tem essa responsabilidade, assume essa responsabilidade de poder contribuir para, através da sua mediunidade, contribuir para a espiritualidade também poder ajudar. Então você abre uma porta, e dentro dessa porta que passa por ali, pessoas de todo tipo de problemas. E através dessa entrada do terreiro, nós também temos ali os guardiões, tanto o Ogum como o Exu, né, que tem as tronqueiras. Nós temos ali firmezas, ou muitas vezes também chamamos de assentamentos, que foram assentados as energias e o poder de cada orixá, tanto da esquerda quanto da direita, tudo para manter a energia daquele estabelecimento equilibrada. Né? Equilibrada eu quero dizer, com proteção, com direcionamento para que possa iniciar um trabalho e encerrar um trabalho com toda a segurança e com a missão cumprida. Bom, e o nosso lar? Como é que funciona? Bom, no nosso lar nós temos um grupo familiar. Nós temos as pessoas que moram na nossa casa. Companheira, companheiro, né? A sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Todas as pessoas que ali moram. Então nós temos uma energia chamada energia familiar. E essa energia ela compõe em cuidar um do outro. Quando eu trago a minha mediunidade, a incorporação, e eu realizo tudo aquilo que deve ser feito dentro de um terreiro, dentro da minha casa, aí a gente entra com aquele propósito, aquela pergunta, melhor dizendo. Qual é o propósito? De eu tratar dos meus familiares. Sim, mas o propósito da espiritualidade não é tratar somente de você e dos seus familiares, mas sim de um grupo maior de pessoas. Então, quando você faz a ritualidade, usa a sua casa, o seu lar, como uma forma de ritualizar Umbanda, né? Digamos, mesmo que você tenha ali uma passagem dentro da Umbanda, mesmo que você tenha ali uma vivência dentro da Umbanda, você aprendeu a como fazer, agora que você tem um pouco mais de conhecimento, a sua espiritualidade falou assim, olha, vamos fazer na sua casa. Então você vai lá fazer na sua casa, ótimo. Mas talvez esse seja somente o primeiro passo. Não fique pensando que a espiritualidade vai cercar, né, vai somente se focar em ajudar seus entes queridos, seus familiares. Ela vai fazer com que esse trabalho ela se estenda para outras pessoas. Pessoas de fora, pessoas da rua, pessoas que você nunca viu na tua vida. Tua casa se torna um terreiro de Umbanda. Aí eu venho com outra pergunta. Será que a sua casa está preparada para receber as pessoas que vêm
da rua, que você não sabe qual é essa energia? Será que a sua casa tem toda essa preparação que a estrutura religiosa tem, que a sua casa é uma energia familiar? Será que essas energias elas não vão entrar na sua casa, porque vai vir gente de todo tipo de problema, e elas não vão descarregar ali na sua casa, no seu âmbito familiar, essas energias? Você tem como depois dispersar essas energias? Ah, tem a tronqueira. Ótimo. Mas será que quanto tempo isso vai aguentar? Então, muitas vezes a gente fala para quem está iniciando agora, procure sempre o terreiro, procure passar pelo terreiro, entenda que mesmo que você tenha a missão de abrir um terreiro de Umbanda, essa sua missão seja de abrir um espaço para que possa atender outras pessoas com a sua espiritualidade, com a espiritualidade de outros irmãos, entenda, você precisa de grupo de pessoas que te auxiliem e que essas pessoas também possam trabalhar. Não é só você que vai trabalhar, não é só o seu guia que vai atender. Outros médios também vão ter que dividir essa carga, essa responsabilidade. Então você precisa de um espaço. E dentro da sua casa, na sua sala, na sua cozinha, é o seu âmbito familiar. Se você tiver a possibilidade de achar um espaço na tua garagem, por exemplo, que é uma área que fique mais próxima da rua, e ali aí você consegue agregar as pessoas de forma que não adentrem para dentro do seu âmbito familiar, tudo bem. Não estou aqui te dando essa autorização, mas é um bom senso. Você precisa entender que o seu âmbito familiar é um âmbito de viver com a sua família. Agora, quando você faz a Umbanda dentro da sua casa para trabalhar para outras pessoas, você precisa de um espaço neutro. Ah, mas aí custa caro, aí tem que pagar aluguel, é difícil de achar então. Mas praticar Umbanda, gente, não é fácil. Fazer Umbanda da sua ritualidade, abrir um terreiro de Umbanda não é fácil. Gera custos, gera aluguel, água, luz. É por isso que você precisa se organizar para que você possa ter um grupo de médios que possa ajudar nessa jornada, né, de ter esse espaço. Não é um espaço grande, pode ser um espaço pequeno, mas que não seja no seu âmbito familiar. Se você recebe a missão do plano espiritual de fazer a Umbanda, de abrir um terreiro de Umbanda, se essa missão foi direcionada a você e você sabe que existe essa missão e você assume essa responsabilidade, então que siga pelos caminhos mais corretos. Fazer a incorporação em casa, atender os seus familiares, atender a si mesmo. Para pensar se isso não é um pouquinho de egoísmo, de um trabalho muito fechado somente para aquelas pessoas. Umbanda é uma religião aberta. Ela era estruturada religiosamente falando, ela tem uma estrutura para acolher a todos. É uma igreja, é um templo. Então, não importa o tamanho do espaço que você está reservando para fazer o seu trabalho, mas o que importa é que esse espaço ele foi preparado para acolher as pessoas. Um número exato de pessoas. Se você consegue acolher 5 pessoas, então esse espaço ele foi feito para 5 pessoas e você vai trabalhar para 5 pessoas. Se for um espaço maior que acolha 50 pessoas, é óbvio que você vai ter que ter um grupo maior de pessoas para auxiliar e para ajudar e trabalhar também, porque ali tem 50 pessoas ali. E aí, você vai atender todo mundo sozinho? Seu guia vai atender todo mundo sozinho? A Umbanda não é uma só única forma de trabalhar. Elas são várias. E existem vários espíritos ali para trabalhar também, e para isso é necessário outros médios. Então, por isso que você precisa organizar com paciência. Entender que a Umbanda ela não é uma coisa somente sua, ela pertence a todo mundo. É um pronto-socorro espiritual. Quando você absorve, quando você, digamos assim, toma posse dela e faz somente para você, para aquelas pessoas que você aponta quem deve receber o auxílio espiritual, você não, na minha visão, você não está praticando Umbanda, porque nós estamos direcionando a quem deve receber ajuda. Sendo que muitas vezes um morador de rua que precisa de um auxílio, precisa de uma prece, um passe, ele acredita, ele tem fé, às vezes, na espiritualidade, mas ele está ali, passando necessidade na rua. Ele encontra um terreiro de Umbanda e ele entra, ele pode entrar? Pode. Ele é acolhido, ele vai tomar um passe, muitas vezes receber até ajuda, cesta básica, porque há necessidade de ajudar também as pessoas em questão de solidariedade. Então o terreiro, ele é isso, ele é amplo. Será que esse morador de rua, quando bater na porta da sua casa, você vai abrir a sua casa e permitir que ele entre?
para você trabalhar na vida dele, auxiliar, para que você possa permitir que o guia, o caboclo, o preto velho, o Exu, possa ajudar esse morador de rua, sem nada a te oferecer? Será que você vai permitir que essa pessoa entre no seu âmbito familiar e traga energia que você desconhece? O terreiro ele permite, porque está preparado. E a sua casa? E você? Será que você está preparado? Então é muita coisa que deve se pensar e muitas coisas que devem ter bom senso na hora de você parar e pensar sobre praticar a incorporação, praticar Umbanda ritualisticamente falando dentro da sua casa. Tá? Existem casos e casos, existem situações em que muitos começaram na sua casa, na sua sala, lá num cômodo, e hoje já tem um terreiro de Umbanda. São casos e casos. Tá? A espiritualidade, ela muitas vezes inicia esse trabalho de uma forma muito complicada. Você acaba não entendendo. Mas se você entender que o início desse trabalho foi dessa forma, mas que o propósito é ampliar e tentar sair do seu âmbito familiar para um espaço mais neutro, então você vai estar se preparando para isso. E antes de qualquer coisa, antes de você assumir essa responsabilidade, sempre põe na cabeça, eu preciso frequentar um terreiro, eu preciso conhecer, ter um pouco de vivência de um terreiro de Umbanda, eu preciso ter ali a experiência de entender o que é uma hierarquia, do que é ter respeito pelo pai, pela mãe de santo, pelo sacerdote, dirigente, pelos irmãos da casa, essa igualdade que nós temos entre um irmão ao outro dentro de um terreiro. Então você precisa ter essa experiência, essa habilidade, esse conhecimento, né? Essa vivência, para que depois com tudo isso que você vai adquirindo, cada caso é um caso, como eu falei, cada um tem seu próprio tempo, mas quanto mais rápido você apressar as coisas, menos você vai aprender, mais coisas você vai deixar para trás. E aí quando você estiver realmente sozinho, praticando tudo isso, sem a experiência, sem o conhecimento, sem o grupo ali para te auxiliar, sem as pessoas para poder te ensinar e também você ensinar, né? Sem a base é o mínimo, vai chegar uma hora que as coisas vão começar a se apertar, vão começar a se complicar. E aí você vai recorrer aonde? Você vai largar tudo. Você vai desistir porque as coisas apertaram. Então você vai sofrer muito com as consequências que lá atrás você não pensou. Pense, analise, deixe o tempo mostrar o momento exato de você, que tem uma missão sacerdotal, que tem uma missão de abrir um terreiro de Umbanda, às vezes até mesmo no seu país, na sua cidade, mas tem que ter paciência, tranquilidade. Eu costumo falar para os médios, Umbanda, ela tem a base principal. E se você fugir dela, praticamente você deixa de praticar a Umbanda. A humildade, a simplicidade, a caridade e ao amor. Tendo essas 4 bases, não tem o que dar errado. Simplicidade num terreiro, o que é? É o tamanho? É o trabalho simples. Você não tem que expandir isso, fazer publicidade desse trabalho. Deixe que a espiritualidade ajude na questão de manter o momento certo de ampliar. Mas você tem que ter humildade. Humildade de saber que aqueles que estão em sua volta são pessoas iguais a você e que todos estão ali para um ajudar ao outro. Você está à frente dos trabalhos, mas você não é mais do que aquele que está ali para também auxiliar. Amor. Na lei de Umbanda, nós falamos muito sobre amor. É amor ao próximo. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Se você fugir da lei do amor, você foge da lei da Umbanda. A caridade. Nenhum trabalho, nada, nenhum atendimento pode ser cobrado, pode se tirar proveito da fé das pessoas. Então esse trabalho vai ter que ser feito simplesmente porque você ama fazer o bem às pessoas, não porque você vai ter alguma coisa em troca. Então eu acho que só por esse fato de você entender que a caridade não é só a espiritualidade que faz, você também faz. Você também vai ter que aprender o que é caridade. Você não pode cobrar das pessoas uma consulta, você não pode cobrar da pessoa que não tem condição para ajudar você, de repente, lá no futuro, a ter o seu próprio espaço. Você não pode cobrar delas. Se elas quiserem ajudar, elas ajudam por livre e espontânea vontade, mas você não pode incentivá-las a fazer uma doação em troca de um passe, em troca de uma orientação, em troca de uma ajuda, uma cura espiritual. Você não pode incentivar as pessoas a fazer essa troca. Tá? Porque isso também não deixa de ser caridade. Então eu acho que é muito difícil o trabalho sacerdotal,
o trabalho de um dirigente de um terreiro, uma pessoa que vai abrir um terreiro de Umbanda, quando ele se encontra nessa situação de que tudo aquilo que está realizando não tem troca financeira, não tem bens financeiros, não tem lucro financeiro. E aí é que entra aquela questão do ser humano. Para que eu vou fazer então? Por simples amor ao próximo. Então tá aí a mensagem. Eu acho que cabe cada um fazer essa análise, fazer essa reflexão. Eu costumo também muito falar sobre que a missão sacerdotal não vem de um curso, não vem de uma preparação na internet, não vem de a distância. Você tem que ter um pouco da vivência também no terreiro, você tem que ter ali os guias te abraçando, te acolhendo. Você tem que sentir na pele aquilo que você vai passar no início para poder também ter a noção do que aquele consulente que chega até você está sentindo ali na pele também, porque você um dia passou por aquilo. Se você talvez não tenha passado por a mesma situação, mas você pode ver pessoas passando por essa situação. E você observando, você vai ver no guia trabalhar, você vai ver no guia a entidade aliviando o coração dessas pessoas. Então essa experiência, essa vivência dentro do terreiro é o que muitas vezes vai ficar na tua memória e que não é curso que vai te dar. Pode fazer curso pela internet, não tem problema. Isso não, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas não faça uma coisa, não utilize a Umbanda como um meio de você expor o seu ego, a sua vaidade, o seu status. Faça as coisas com simplicidade e humildade. E no seu tempo certo. Em casa, você pode praticar Umbanda. Uma velhinha para o anjo da guarda, uma oração, uma prece, um pensamento positivo. É o seu âmbito familiar. Cuide da sua família com amor. Cuide da sua família com dedicação. Procure levar o pão de cada dia. Tenha fé na espiritualidade para que isso não falte na sua casa. Ajude seu vizinho. Comece ajudando seu vizinho. Né? É uma boa opção. Eu acho que vizinho é mais difícil. Mas tá lá. Comece ajudando as pessoas que estão ali. Comece abraçando seus familiares. Comece a praticar amor. Aí você vai entender que mesmo num grupo familiar você briga, você discute, você tem desavença. Imagina fora. Lidar com pessoas é difícil. Ainda mais com pessoas que chegam já exigindo uma coisa, uma resposta imediata. E você muitas vezes sabe que não tem essa capacidade de dar aquela resposta. E entrega na mão da espiritualidade. E a espiritualidade vai agir conforme o seu devido tempo, com paciência. Você tem que ter fé na espiritualidade que ela vai resolver o problema da pessoa, se for de merecimento dela. Entende? Não queira resolver todos os problemas do mundo. Só resolva aquilo que tiver ao seu alcance. Eu tenho certeza que aí sim, humildade, simplicidade, caridade e muito amor, a Umbanda ela vai progredir e você vai ajudar nessa progressão, nessa evolução. Você vai fazer parte, você vai levar a Umbanda, você vai ser a Umbanda para aqueles que querem conhecer. Obrigado a todos, muito obrigado por você ter chegado até esse momento do vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilhe, comente aqui no vídeo o que você achou. E eu espero que você nos acompanhe sempre aqui no canal e nos dê esse feedback aí, todos os vídeos que a gente for colocando. As lives no nosso canal são de segunda-feira, às 21h30, então eu conto com a sua presença também para nos ajudar a falar sobre temas relacionados à nossa região de Umbanda. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês, espero ver vocês no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Até o nosso próximo encontro. Até lá!